Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos capacitar. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, meu Deus. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai, as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento. Que o Senhor venha nos dar forças, Deus, para estar na Sua presença, nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade. Que o Senhor, Deus, venha inundar as nossas vidas com a Sua paz que excede todo o entendimento, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Espírito Santo, o Capacitador. Nós vamos fazer a leitura que são 4 leituras. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 17 e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, começando por Joel capítulo 2, e diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então, aqui nessas passagens, nós começamos no Antigo Testamento, no texto de Joel, onde existe a profecia falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Aí depois a gente vê em Atos 2 o cumprimento dessa promessa, né? Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles discípulos que estavam ali reunidos, perseverando em oração, conforme Jesus havia dito que eles deveriam estar. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver que a promessa de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes e ela permanece válida para todos aqueles que creem, né? A atuação do Espírito Santo, ela vai além da obra da regeneração que nós estudamos na aula passada. O Espírito Santo de Deus, ele também é o capacitador de cada crente, de todos aqueles que creem, para o serviço do reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age através das nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos dá o poder para a gente realizar sinais, maravilhas, para fazer a obra de Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais. E isso, né, promove unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. O primeiro tópico da lição diz assim: a promessa do derramamento do Espírito Santo, uma promessa de abrangência universal.
Então, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele atuava de maneira assim pontual, né, sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Então, geralmente, as pessoas que recebiam o Espírito Santo eram os reis, os profetas e os sacerdotes, né? Eram pessoas específicas e com uma missão específica, com uma função específica. Porém, há cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou que haveria uma nova dispensação, né? Lá em Joel 2:28 ele diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Então não é mais sobre pessoas específicas, mas em quem crê, né? Não é classes específicas de pessoas, mas naqueles que acreditarem. Se são jovens, se são velhos, se são homens, se são mulheres, né? Se são servos, se são livres, vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Essa foi a promessa de Joel, né, do Senhor através da vida de Joel. E na nova aliança, essa promessa ela também foi registrada nos evangelhos, em Mateus capítulo 3:11, Marcos capítulo 1:8, Lucas capítulo 3:16, João capítulo 1, versículo 32 e 33. Então, assim, na nova aliança, nos evangelhos, aí vem o próprio Jesus e fala a mesma coisa, né? Então, na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito Santo de Deus. Então, não a todos de modo indiscriminado, mas aqueles que acreditarem e que invocarem o nome do Senhor. Então, essa linguagem, ela quebra paradigmas. Então, a ação do Espírito Santo de Deus ultrapassa fronteiras, ultrapassa limites, alcança jovens, velhos, homens, mulheres, escravos, livres, para todas as pessoas que acreditarem e que invocarem o nome do Senhor. Então, o derramamento do Espírito Santo de Deus é para você que está ouvindo essa palavra, amém? O próximo subitem diz assim: uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo, ele vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, né? Então, assim, ele fala profecias, sonhos e visões. E tudo isso também está registrado no Novo Testamento. Então, isso revela a atuação do Deus vivo entre o seu povo, aqueles que são chamados, aqueles que foram escolhidos, né? São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Essas experiências indicam que a vida cheia do Espírito Santo de Deus é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e com poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão, santidade, intimidade com o Senhor, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito Santo. Então, quem o Senhor vai usar? Nós. Para isso, nós precisamos ter uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Amém? O próximo subitem diz assim: uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Na terminologia da antiga aliança, essas expressões se referem à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. O que são os eventos escatológicos? São os eventos relacionados ao final dos tempos. Então, Joel disse que naqueles dias, nos últimos dias, ele derramaria o Espírito dele. Então, desde que Jesus veio, desde que o Espírito Santo de Deus foi derramado ali no dia de Pentecoste, já se iniciou os últimos dias. Então, desde aquela época, nós já estamos nos últimos dias. Os eventos escatológicos, eles já estão acontecendo. Pedro, ele identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias.
Tá lá em Atos capítulo 2, versículo 17. Eles começaram com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias, né? E juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo de Deus. A descida do Espírito Santo de Deus inaugurou a igreja e prossegue a sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Por quê? Quando Jesus veio, que ele ressuscitou e aconteceu todas as coisas, quando ele foi ascender aos céus, ele disse que ele voltaria. Da mesma maneira que ele foi, ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai permanecer conosco até a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. A profecia de Joel, ela não se esgotou no dia de Pentecostes. Ela permanece durante toda a dispensação da graça. A promessa, ela é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Até porque a gente viu nos textos que nós lemos na abertura que teve o dia de Pentecostes, né? E o Espírito Santo desceu, batizou aquelas pessoas que estavam ali, mas depois do dia de Pentecostes, outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Então não foi um evento exclusivo para o dia de Pentecostes. Ali foi o início, foi o marco inicial, mas o Espírito Santo de Deus, ele continua conosco e ele continua batizando até a volta de Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, né? Tem uma missão, né? Tem um propósito, tem um objetivo. Amém? E o próximo tópico diz assim: o cumprimento, o poder para testemunhar. O primeiro subitem diz assim: o Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de Jesus ascender ao céu, ele assegurou, ele afirmou aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder, a palavra utilizada é a palavra grega endio, que significa vestir-se como uma armadura. Então, aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Tanto é que depois que os discípulos e os apóstolos, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, a maneira deles pregar mudou. Eles falavam e as pessoas se convertiam aos milhares, literalmente. As sombras deles curavam, os lenços, né? Então eles foram literalmente revestidos por esse poder sobrenatural, da mesma maneira que nós também somos quando somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Outra palavra usada também, que é o poder, que no grego é dínamos, não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho. E foi justamente isso que nós vimos nos discípulos e nos apóstolos e que nós vemos até hoje, né? Em muitas pessoas, em tantas pessoas que estão aí anunciando, pregando, né? Falando da palavra de Deus, anunciando a mensagem do Evangelho, inclusive nós, né? Que recebemos esse poder de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Então essa autoridade também para operar milagres, eles curavam, eles expulsavam demônios, né? Pessoas eram libertas, sabedoria que eles tiveram para edificar a igreja, né? Como eles se organizaram, como eles fizeram no início da igreja, como a igreja cresceu, né? E como eles tiveram um direcionamento divino para isso, porque foi o próprio Deus que os capacitou. E aí o próximo subitem diz assim: os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram
o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas, como de fogo. Então, o vento e o fogo, eles enfatizam a grandeza da ocasião, daquilo que aconteceu, e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. As línguas, como de fogo, são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram nos batismos do Espírito Santo subsequentes, pois se tratavam de um evento solene e único. Então, esses sinais, especificamente, eles aconteceram no dia de Pentecostes, mas a gente viu que depois disso, mesmo sem ter esses sinais, pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e receberam esse revestimento de poder. Por exemplo, Paulo, ele não estava ali no dia de Pentecostes, como discípulo de Jesus, ele não foi batizado com o Espírito Santo naquele dia, mas quando Jesus aparece para ele, que ele recebe ali, que ele aceita Jesus, que ele entende realmente que Jesus é o Salvador, que ele se torna um seguidor e um apóstolo, ele recebe esse revestimento de poder, porque o que ele fazia era impossível de ser feito sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, no dia de Pentecostes, a igreja, revelada como corpo de Cristo, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Então, teve muitas testemunhas oculares do que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Amém? E o próximo subitem diz assim: a evidência do revestimento de poder. Então, o revestimento de poder veio com um sinal específico, falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Em Atos, o falar em outras línguas está explícito em 3 registros. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, Atos capítulo 10, versículo 46 e Atos capítulo 19, versículo 6. Então, e também está implícito em outras 2 ocasiões. Atos 8, do 14 ao 17, Atos 9, do 17 ao 18. Então, dessa forma, biblicamente falando, o falar em outras línguas é sempre uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Esse dom de variedade de línguas, ele requer interpretação para a edificação da igreja, mas o falar em línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo Jesus, todo crente ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, todo crente recebe o Espírito Santo de Deus. Mas no batismo com o Espírito Santo, o crente ele é revestido de poder. E a gente viu que esse revestimento é como se fosse uma armadura, que o crente recebe do Senhor. Próximo tópico diz assim: a continuidade do derramamento do Espírito, a extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Então essa frase ela precisa ser entendida no contexto e à luz do contexto, do que estava ali acontecendo e de todas as coisas. O dom do Espírito Santo se refere ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, porque tanto Joel falou sobre isso, quanto Jesus falou sobre isso em mais de uma ocasião. Esse dom não ficou restrito ao dia de Pentecostes, como eu já disse, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Atos capítulo 2, 39, ele diz assim: a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Então, assim, a todos os que acreditarem, aqueles que estavam ali em Jerusalém e aqueles que não estavam. Porque a gente sabe que naquela época mesmo, no início da igreja, a igreja expandiu, ela não ficou restrita a Jerusalém, ela foi para vários lugares, inclusive para outros países. E então, assim, a gente vê o exemplo da casa de Cornélio. A regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo do Espírito Santo
precedeu o batismo nas águas. Olha só que coisa incrível. Antes deles serem batizados nas águas, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, porque eles eram gentios, né? Então, assim, se eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus, que era algo que vinha de Deus e não de homens, quem poderia negar que eles fossem batizados nas águas? Então, primeiro veio o batismo com o Espírito Santo. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento, né? Como nós já falamos, é uma capacitação que o Senhor dá para aquele que aceita Ele como Salvador. O Espírito opera com diversidade e unidade. Então, Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Para que não haja nenhuma dúvida, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Porém, ele distribui vários dons diferentes para pessoas diferentes. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Mas todos os dons vêm do Espírito Santo de Deus. O termo diversidade, do grego diairesis, aponta para uma variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito Santo distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa variedade, essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos, eles recebem dons específicos visando a edificação da igreja, a edificação dos outros crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito com os dons espirituais é a evidência contínua. Então, assim, o início é o falar em línguas, mas acompanhado disso vem dons, como a palavra de Deus diz, e vem também o fruto do Espírito. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então, a igreja do Senhor, ela é assim, poderosa, cheia de dons, cheia de ministérios, né, com poder de Deus. É isso que tem que acontecer nas igrejas locais. Por quê? Porque a igreja de Cristo é isso, uma igreja poderosa, o Senhor nos capacitando, nos dando dons, nos dando o fruto do Espírito, para que esses dons venham edificar a vida da igreja, né, das pessoas que compõem a igreja. Quando a gente recebe um dom, esse dom não é para nós especificamente, mas é para o outro. O dom que eu tenho não é para me servir, é para servir o próximo, né? Foi assim que o Senhor fez. E o próximo subitem diz assim: o Espírito distribui dons com propósito. Os dons, que no grego é carismata, não são para ostentação pessoal, mas para serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. E tudo isso nós temos que fazer com temor, né? O Espírito distribui com propósito para o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Então, assim, nós recebemos de Deus e sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos nada, absolutamente nada. Aquelas pessoas que são grandemente usadas pelo Senhor, elas são usadas por causa do Espírito Santo de Deus na vida delas. Se elas perdem o Espírito Santo de Deus, elas não fazem nada, elas não têm nada, porque não é delas. Então, como diz, né, não é para ostentação pessoal, é para edificação da igreja, é para serviço do reino de Deus. Amém? Então, os dons, eles são graças espirituais concedidas e controladas pelo próprio Espírito Santo. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor
do Senhor, né? Tudo que a gente faz, né? Assim, a nossa vida, na verdade, ela deve ser regida por esse temor do Senhor. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com temor a Deus, né? Não para vanglória, não para arrogância, não para soberba, mas pensando no reino de Deus, né? Pensando na obra do Senhor, né? Foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo de Deus. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: o Espírito Santo, ele é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, a sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Amém? Então, assim, isso deve ficar muito claro para nós. Essa função do Espírito Santo, né? Dele ser o capacitador. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a realizar a obra do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele não quer de nós assim um esforço grande, não quer que a gente tenha capacidade, porque a capacidade não é nossa, é do Espírito Santo. É por isso que tem até uma frase, né, que diz assim: o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Amém? Então essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.